Fala galera, aqui é o pastor Renato Borges e hoje nós vamos falar sobre o fenômeno dos desigrejados. Os cristãos que não têm igreja, que estão sem igreja fixa, sem igreja local fixa, em especial os evangélicos. Você ouvia muito falar há anos atrás sobre desviados. Você tinha cristãos evangélicos desviados, aqueles que não estavam firmes na igreja, e era comum se pensar assim: ele não está firme na igreja porque ele está no mundo, ele está no pecado, ele está distante do caminho do Senhor. Diferente do fenômeno do desigrejado, porque a razão pelo qual se está desigrejada uma pessoa, ela não é porque ela preferiu o que chamamos de mundo, do sistema mundano, do pecado, nem nada disso. A pessoa quer viver uma vida de santidade, ela quer viver uma vida com Deus, ele é um cristão, ele tem vida devocional, só que algo tirou ele da igreja local. E é comum também nós ouvirmos por aí as pessoas dizendo: eu não confio mais em instituição é falida, a instituição é ruim. E o que você pensa a respeito disso? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu também sempre fui contra um cristão viver longe da igreja local, do templo, né? Até porque, mesmo que a pessoa se reunisse em casas, porque alguns desigrejados, eles não se reúnem em denominações onde há templos, mas eles se reúnem em casa. Mas fatalmente, aquela reunião no lar, ela vai crescendo e a casa já não comporta, e não tem jeito, tem necessidade de você pegar um espaço, alugar um local, comprar um local, que você consiga congregar com os irmãos, porque é da natureza da igreja o crescimento. Ainda mais aquela igreja que verdadeiramente é do Senhor, o Espírito Santo dá o crescimento, porque há o proselitismo, a pregação do Evangelho, e gera o natural crescimento. Aí tem que se institucionalizar, tem que se organizar, tem que fazer a organização, a estrutura, a sala para as crianças, os horários, o local e tudo mais. Se a gente fizesse a distinção entre o que se chamava de desviado, eram pessoas que saíam da igreja porque não queriam viver uma fé cristã, pelo menos naquele momento. Às vezes ela não aguentou a tentação, coisas do tipo, e o contraste em relação ao desigrejado, que é esse cristão que não está no templo. E aí a pergunta: por que ele não está no templo? Alguém descuidado vai atribuir o mesmo motivo do desviado, vai dizer: não, porque está no mundo, porque está no pecado, porque está distante dos caminhos de Deus, está errado, está sem cobertura espiritual, e todas essas coisas que são ditas. Mas nós vamos ter que entender o momento da igreja evangélica brasileira atual. Nós passamos por períodos. Nós tivemos períodos das igrejas. Bom, nós vivemos num país que foi... a sua cultura, ela é católica. O crescimento religioso brasileiro é católico, depois com sincretismo religioso, e nós tivemos alguns momentos importantes do protestantismo. Nós tivemos primeiro um protestantismo de imigração, aqueles que vinham de nações, por exemplo, os alemães traziam igrejas luteranas, mas nós tivemos as missões americanas, tivemos diversas missões no Brasil, e que foram trazendo outras denominações, e nós temos denominações históricas no Brasil, tanto as tradicionais, batista, presbiteriana, metodista, a pentecostal, Assembleia de Deus, até o boom do neopentecostalismo, Igreja Nova Vida, as grandes igrejas como a Igreja Universal, a Igreja da Graça, e outros fenômenos foram acontecendo, modelos de gestão de igreja e tudo mais, alguns importados, alguns editados e criados, mas nós temos modelos de igreja hoje, que alguns que são muito dominadores sobre os membros. São aqueles que fiscalizam, são aqueles que manipulam, aqueles que restringem a liberdade do membro da igreja, que tudo tem que se consultar ao líder, pastores que são ditatoriais, que são líderes que ele tanto te levanta como ele te abate. Então, o sistema de igreja que foi se desenvolvendo, que tem uma aparência de negócio também,
tem muitas características de seita, inclusive, que é você pegar uma religião genuína e você usar elementos da religião para se fazer algo que não é aquela religião. É algo que chama, você pode chamar de uma igreja, mas você tem um sistema de crenças, de normas, de diretrizes que já não são mais parte do cristianismo. Então você tem livros, cursos e doutrinação a respeito da tal visão, do tal modelo de visão, mas que não é propriamente algo bíblico, é algo, dá uma pincelada bíblica, assim, um temperinho bíblico, mas a sua grande parte ela vem de coisas que não são cristãs. Se você perguntar, faz uma pesquisa, pergunte para alguns desigrejados, não estou falando dos desviados. Os desviados, eles podem se quebrantar em algum momento, lembrar, ter saudade das suas experiências com Deus, mas do desigrejado, pergunta para ele por que ele não está numa igreja. Provavelmente ele vai te contar uma história e dizer o quanto foi machucado, o quanto foi destratado, usado, que ralou muito, trabalhou muito na igreja e que depois foi descartado. E quem promoveu isso? Quem sistematizou isso? E essa forma de liderar a igreja, ela tanto tem um sistema dominador, mas ela tem um sistema super fechado, porque ela prevê inclusive e os revoltosos, e os insatisfeitos. Bom, os insatisfeitos nesse sistema, eles vão ser demonizados, eles vão dizer que está indo contra o ungido do Senhor, que ele está sendo desleal, que ele está sem cobertura espiritual, que ele está indo contra a autoridade instituída por Deus. Então não tem para onde correr. Os modelos de igreja antigo, você tinha lá um sistema de fiscalização de qualquer tipo de liderança. As assembleias, os concílios, o presbitério, as lideranças superiores, os pares, poderiam fiscalizar os líderes, os pastores, coordenadores, não importando qual tipo de cargo fosse, você tinha fiscalização. Mas nesses modelos modernos de igreja, o pastor, ele é um cargo intocável. Ele é blindado de diversas formas através da Bíblia, não. Ele é blindado através dessa mitologia que é feita em torno dele, e é uma mitologia de seita. Então as pessoas estão desigrejando porque seitas estão usando placas de igreja, seitas estão entrando até em igrejas históricas e deformando a teologia antiga da igreja, a teologia histórica, sólida da igreja. Porque você tem uma religião milenar como o cristianismo e centenária, né? Tem mais de 500 anos a reforma protestante, você já tem uma solidez, você já tem um número de teóricos e de experiências e de histórias e de experiências ruins, de correções. Tem muitas coisas que aconteceram no meio do caminho para a gente poder olhar para trás e a gente ver o que realmente é sólido, o que realmente é coerente, e são bases sólidas para crescermos. Mas essas novas denominações que têm super característica de seitas, elas não se importam nem com os pais da igreja, nem com a história da igreja no seu período medieval, na época do catolicismo ainda, que não existia o protestantismo, e nem com os reformadores, os protestantes do início, nem com os avivalistas. Se você pegar falas desses teóricos, eles menosprezam, ignoram, porque tudo é uma revelação para eles de hoje. É uma revelação que Deus falou hoje e vai acontecer hoje. É alguém que tem um contato direto com Deus e está sempre atualizando. É, como eu tenho dito, é uma liderança papal. É aquela inerrante liderança. Então o pastor não erra. Ele fala com Deus e não erra, mas isso tudo a gente sabe que não é coerente. Não é correto que seja assim. Esses desigrejados, eles estão sendo
essa epidemia dos desigrejados, ela acontece justamente por esse fenômeno de igrejas, de denominações manipuladoras que exploram financeiramente, que exploram o trabalho, que tira o tempo das pessoas, que tira o tempo delas com o familiar e muitos outros abusos, abusos morais, abusos que são denunciados hoje pela internet. Tem alguns expoentes, como o pastor Anderson Silva, um outro pastor que eu gosto muito, sempre indico ele, pastor Tiago, do Ministério da Igreja Alicerce, e tantos outros que falam com clareza sobre esse assunto. E eu julgo que nós, evangélicos, nós estamos com saudade da igreja que nós nos convertemos há mais de 20 anos, e não era uma igreja perfeita, mas ela ainda não tinha essa evolução toda da manipulação da experiência. Você entra numa igreja e toda a experiência ela é manipulada, desde a fila de entrada, que a abordagem que é feita ali, com base em muitos treinamentos. A igreja tem muito treinamento para tudo, e não é um treinamento bíblico. Ela não está te ensinando de Gênesis, Apocalipse e toda a profundidade da história do cristianismo e da fé e da teologia, mas está te ensinando como você abordar a pessoa na fila, depois como você abordar ela na entrada, com as placas e com um sorriso e tudo mais, depois como você ajudar que ela aceite e dê o sim ao apelo do pastor na hora da conversão, como fazer a arrecadação através das maquininhas, dos pixies e tudo mais, como você fazer isso e aquilo, tudo tem uma abordagem, como receber a pessoa na célula em casa, e tudo tem uma técnica, e essa técnica toda para transmitir uma experiência. A gente vê hoje com a internet, nós conseguimos ver, sem sair de casa, muitas pessoas que simulam até dons espirituais através daquele toque do cair, né? O famoso toque de Charcot. Você tem a hipnose, você tem sugestionamentos, você tem a leitura fria. São técnicas que a gente vê hoje com facilidade, que as pessoas utilizam simulando o dom divino, simulando o carisma, o movimento pentecostal, simulando a experiência de Deus. As pessoas estão trazendo experiências humanas. As suas igrejas, chamadas igrejas, né, mas muitas são consideradas seitas, elas estão cheias, e o estar cheio não significa que ali há uma aprovação de Deus. Nós temos religiões pelo mundo que nós, cristãos, nós descremos delas, e descremos que elas sejam genuínas na relação com Deus, e ainda assim são gigantes. Há muitas seitas cristãs reconhecidas de muitos anos. Nós rejeitamos a seita dos Mormons, dos Testemunhos de Jeová e muitas outras, e elas são imensas, são enormes. E isso não é um carimbo de Deus para que ela seja uma igreja cristã, uma igreja protestante genuína. Então nós temos que ficar de olho com essa situação. Temos que ter o carinho com a pessoa que ficou desigrejada. Eu fui de uma denominação histórica desde a minha adolescência, por 20 anos. Lá eu me tornei pastor até o dia que eu fui desigrejado. Assim como o famoso avivalista John Wesley, que ele ficou desigrejado porque foi expulso das suas igrejas locais, da igreja anglicana. Ele começou a se tornar incômodo pelo sistema da época. Eu também me vi nessa situação. Nunca fui tão wesleyano. Quando fui desigrejado pela minha liderança, e um dia me ligou dizendo assim, ó, a partir de hoje não bota mais o pé aqui na tal igreja, né? E ainda fui lá para me despedir dos irmãos com muita dificuldade, mas fui ignorado pela liderança, mesmo tendo vida de santidade, de consagração, de comunhão, de fidelidade. Só que você precisava se enquadrar numa servidão ali canina, numa servidão cega, e foi o ponto que eu não me colocava, né? Nessa servidão de você tem que obedecer a ordem da liderança sem questionamentos, sem argumentos, porque tudo ele vai dizer, e eu aprendia isso, né? Esses líderes me diziam, você sempre tem que ter a última palavra sobre
os liderados, sobre os membros da igreja. Nunca deixe o membro da igreja ter a última palavra. E se ele disser alguma coisa, você diz assim: Deus me revelou. Ele me ensinava isso, né? E também dizia assim: então eu vou, quando você quer negar algo para alguém, você diz: eu vou orar sobre isso. Nós estamos orando. Só para você dar um desfecho na pessoa. Então a manipulação da palavra de Deus, da fé. E eu me vi desigrejado. Eu tentei buscar instâncias da igreja para poder me fazer denúncia, né, do que estava acontecendo e tudo mais, mas não havia no sistema da igreja algo viável para poder resolver essa questão. Então eu, que já estava há mais de 20 anos nessa denominação, já conhecia já de capa a capa e já era um pastor, você não encontra um abrigo em algo que está muito entranhado, muito sistematizado. Você imagina um membro da igreja convertido há 2 anos, há 3 anos, há pouco tempo, ele vai sofrer uma retaliação, um abuso, porque ele primeiro chega com toda alegria, né? Então ele é festejado, ele é muito acariciado, é amado, mas depois de um tempo ele vai se desgastar no trabalho, nos seus recursos financeiros, no tempo com a família, e quando ele demonstrar insatisfação, ele vai tomar um aperto, e aí o amor acabou, né? E aí você só vai ser destratado ao ponto da pessoa ou se submeter a toda aquela opressão, ou ela vai sair e vai continuar amando a Deus, em muitos casos do movimento dessas pessoas que estão desigrejadas, mas elas não encontram um local para elas congregarem com tranquilidade, né? Até porque as grandes igrejas, elas se tornam referência para as novas igrejas locais, novas congregações. Então vai chegar numa igreja local, uma congregação pequena, corre o risco dela encontrar um jovem pastor imitando esses pastores que estão ficando ricos, que estão crescendo suas igrejas através desses movimentos de manipulação da experiência, de manipulação da fé, enfim. Nós temos que estar atentos para isso. Ainda há, nós não podemos cair naquele erro de Elias: poxa, só sobrei eu. Não, ainda há muitos profetas, ainda há muitos homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor, que são pessoas do bem, mas esse é o momento atual da igreja brasileira. Nós temos que estar atento a isso, nós temos que renegar esse tipo de relação com a fé que está equivocadíssimo, erradíssimo, que não tem virtude nisso, e nós temos que perseverar no Senhor. Ainda há muita obra de Deus para fazermos, nós temos que estudar mais, buscar mais a Deus, buscar mais os irmãos também, e abraçar esses irmãos e também nos deixarmos ser abraçados. Nesse processo que eu passei, que eu contei a vocês, eu tive muitos pastores e pastoras que abraçou a mim e a minha família, muitos muito carinhosos com a gente, e foi assim um alento para todos nós, além de muitos irmãos leigos, né, que nos ajudaram muito. Mas eu fico com o coração partido, pensando que há muitos irmãos por aí, nossos, né, filhos do Senhor, que estão sofrendo essas opressões todas, essas manipulações todas, e fica vivendo ali naquele engano. Imagina que a pessoa vai dedicar boa parte da sua vida se dedicando a algo, ela pensando que é a obra de Deus, ela pensa: estou servindo a Deus, mas ela está servindo a interesses ocultos, né, a segundas intenções de homens, coisas humanas, e isso é muito triste que esteja acontecendo. Vamos buscar o Senhor, vamos nos atentar para todas essas coisas, vamos buscar o Senhor, vamos nos atentar para todas essas coisas, para a gente não cair nessas canoas furadas aí, nessas lideranças. Se tem cheiro de manipulação, se tem cheiro de uma pessoa teatralizada, se quando ela sobe no altar é como um artista que sobe no palco, é muito teatral, é muito exposto àquilo, você já desconfia. A natureza humana é que nós estamos nos esforçando para buscarmos a santidade em Deus, mas nós erramos, nós temos falhas. O ser humano tem luta contra a timidez, luta contra a arrogância, luta contra os pecados, contra tantas coisas.
e você vê a vulnerabilidade das pessoas, dos líderes, é normal. Agora, se você vê um líder super top, super maravilhoso, sem defeitos, você tem que desconfiar. Isso não é genuíno, né? Não é correto. Valeu, galera. Até um próximo vídeo. Fica esses alertas aí. Deixa nos comentários dúvidas, dicas sobre um próximo vídeo. Deus te abençoe muito. Fica na paz.